polícia investiga o assassinato de uma estudante de psicologia ontem à noite no bairro do Corsário, em Salvador. Ele estava sozinho em casa no momento do crime. Hoje, o corpo foi enterrado sob homenagens de parentes e amigos. Muita tristeza e comoção no enterro do estudante de psicologia Isaac Souza, de 24 anos. A mãe, inconformada, pede justiça. Mais um jovem que teve sua vida ceifada, seus sonhos ceifados. Todo um processo de vitórias, de conquistas. Isaac era um menino amado, querido por todos. E ele estava lutando para construir. E a violência levou, ceifou. Eu quero justiça dos homens, de Deus e dos homens. Os amigos estavam abalados em perder uma pessoa tão querida. Jovem, né? Cheio de vida, cheio de sonhos e interrompido de uma forma tão bárbara, né, como essa. Nós lamentamos porque somos cidadãos, estamos vulneráveis a isso e vemos que os nossos impostos que a gente paga em nosso país, né, não tem servido para melhorar a segurança pública. A polícia encontrou o corpo do jovem caído ao lado da cama usando apenas uma bermuda. Ele tinha vários ferimentos pelo corpo. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira. Segundo a polícia, Isaac tinha passado o dia sozinho neste apartamento que dividia com o namorado, no bairro do Corsário, na orla de Salvador. A casa não há sinal de arrombamento. Então quem entrou possivelmente conhecia a vítima. Não há sinal de luta, embora o quarto é remexido e que, no caso, o psicólogo dá por falta de alguns objetos, a gente também chama a atenção que não há nenhum vestígio de violência. Quem entrou, o Isaac abriu a porta, as pessoas conversaram, então é mais uma linha de investigação. Juca, mais um crime cercado de mistério aí para a polícia solucionar e mais um exemplo também da violência e da insegurança aqui na capital baiana, não é? Pois aí, a polícia também trabalha com essa hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte, já que alguns amigos, Carol, que estiveram na cena do crime, disseram que deram por falta de alguns objetos do estudante. Agora, é um mistério também isso, porque pelo que a gente viu na reportagem, ele abriu a porta para a pessoa que entrou, não houve arrombamento, não houve... nada também foi roubado, pelo visto, então é realmente um mistério. Verdade. Agora, uma boa notícia sobre Dona Canô Veloso, que estava internada no Hospital São Rafael, aqui em Salvador, que está internada desde o dia 7 de julho. Ela foi transferida hoje da unidade cardiovascular para um quarto. Segundo a assessoria do hospital, a matriarca da família Veloso, que tem 103 anos, está melhorando progressivamente e deve receber alta nos próximos dias. Os novos exames realizados não apontaram nenhum problema. Ela está lúcida, respira sem a ajuda dos aparelhos e pode ter passado mal por conta de uma alergia. A mãe dos cantores baianos Caetano Veloso e Maria Bethânia passou mal na casa onde mora, em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano. Mais um ônibus foi incendiado no município de Brumado, a cerca de 650 quilômetros de Salvador. A ação aconteceu na madrugada de hoje. No momento do incêndio, o veículo estava parado no bairro de Urbis 1. No local, a polícia encontrou uma garrafa plástica com indícios de gasolina e uma touca preta, o que reforça a hipótese do crime ter sido uma retaliação de bandidos à morte de um comparsa em troca de tiros com a polícia após um assalto em Santana do Livramento. Outro veículo que estava próximo ao ônibus também pegou fogo, mas o proprietário conseguiu controlar as chamas. Este é o segundo caso na cidade em 2 dias. Na madrugada de ontem, um ônibus do setor de transporte da prefeitura também foi incendiado. A polícia ainda aguarda que a ocorrência de hoje seja registrada para iniciar as investigações. Um homem ficou ferido depois de ser atropelado por uma moto hoje de manhã na capital. Ele tentou atravessar uma das avenidas mais movimentadas da cidade sem usar a passarela de pedestres. O acidente aconteceu na Avenida Antônio Carlos Magalhães, próximo ao terminal rodoviário de Salvador. Imagens feitas por um cinegrafista amador mostram o lavador de carros Almir José Pereira dos Santos aguardando o socorro deitado na pista. Ao tentar atravessar a avenida, ele acabou sendo atropelado pelo motociclista Roberto de Alves Souza, que sofreu escoriações no braço. Ele disse que foi surpreendido pelo pedestre e não teve como desviar. Uma equipe do SAMU prestou os primeiros socorros ainda no local. A vítima, que sentia dores na cabeça e no ombro, foi encaminhada ao hospital.
Outro acidente envolvendo motocicleta deixou um ferido hoje de manhã. Foi na região do Iguatemi, em Salvador. Segundo o motorista do carro, que nada sofreu, o condutor da moto atravessou na frente dele e não houve como evitar a batida. O motociclista que aparece nas imagens encostado no carro teve apenas ferimentos leves. Também na manhã de hoje, na capital, um acidente de trânsito deixou uma pessoa ferida. Foi na Avenida Paralela, no trecho do bairro de São Cristóvão. Este carro capotou várias vezes e foi parar no matagal à margem da pista. O motorista teria feito uma manobra brusca para mudar de faixa, bateu na lateral deste outro carro e perdeu o controle da direção. Ele ficou ferido e foi levado para o hospital. O condutor do veículo atingido não se feriu. É o perigo que a gente vê todos os dias, né, Juca, nas ruas, nas principais avenidas de Salvador. E a gente viu aí 2 casos, né? Esse último supostamente teria sido uma imprudência do motorista que tentou fazer uma manobra brusca para mudar de faixa na Avenida Paralela, que é super movimentada. E o outro, que foi um pedestre, né, que atravessou a pista sem utilizar a passarela, né, que era onde ele deveria estar. E a situação também das motocicletas, não é, Juca? Pois é, a gente reforça aqui que o pedestre também tem que ter cuidado, né? Muitas vezes a gente condena o motorista que está em alta velocidade, mas o pedestre, na hora de atravessar, deve usar a faixa, a passarela, se houver, e aí evita esse tipo de coisa, né, Carol? E é triste a gente ver que todos os dias, praticamente, tem um acidente envolvendo motocicleta na cidade, né? Preciso tomar muito cuidado. E a situação do trânsito de Salvador é realmente preocupante. Segundo estatística da Transalvador, somente até o dia 5 deste mês, cerca de 1.400 pessoas foram atropeladas, com 52 mortos. É verdade. Quem traz mais informações sobre a violência no trânsito ao vivo é a repórter Mirela Cunha. Mirela, esses acidentes também representam despesas para os cofres públicos, não é mesmo? É isso mesmo, Carol. São 40 bilhões que são gastos aí, muito dinheiro, e afeta a economia. Eu estou aqui com o diretor, né, da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Armínio Santos. Armínio, explica pra gente, é um dinheiro muito alto, né? Os acidentes de trânsito afetam a economia. Acidente de trânsito é caso de saúde pública. É um setor da nossa vida, onde o governo gasta 28 bilhões direto na assistência ao acidentado, no resgate, a internação hospitalar. E gasta mais 12 bilhões indireto no pós-hospitalar, porque a pessoa deixa de trabalhar, vai para o INSS, deixa de produzir na família, deixa de produzir na sociedade, então é de alta relevância. Haja visto, inclusive, de que esse comparativo, esses 40 bilhões dos 28 mais os 12, equivale exatamente ao que representava a CPMF, que era voltada essencialmente para cuidar da dignidade e da saúde das pessoas. Então, trânsito é uma coisa preocupante, é uma guerra urbana de que não existe uma política mais consistente, uma política mais efetiva, mais gritante para fazer uma ordem maior sobre o trânsito e a vida, que é mais importante. Qual o impacto desses acidentes para a população? Afeta a felicidade. As pessoas pensando no consumo, ele desarvora e aí vai ter o estresse, vai ter o dissabor de chegar com mau humor no trabalho e retornar com mau humor para a sua família. Então afeta a felicidade do cidadão. Até porque a quantidade de horas de trabalho estabelecidas, 44 horas semanais, é a mesma de quando as pessoas andavam de bicicleta, de jegue e etc. Tá certo? Então hoje você vai se transportar para o trabalho para cumprir uma carga horária na mesma intensidade com o volume de trânsito de automóveis que existe nas vias e umas vias estreitas. Pra você ter uma ideia, de 2002 a 2007, Salvador passou de 200 e poucos mil veículos para 300 e poucos mil veículos. E hoje, de 2007 para 2011, atinge a 750 mil veículos. Então, as vias são as mesmas, né? O trânsito é o mesmo. Imagine, isso reflete para o Brasil e reflete para outros setores do nosso universo. Agora, trânsito é uma coisa gritante, preocupante, que está ceifando vidas e não existe aí uma grita onde possa refletir essa guerra urbana que é o trânsito com as pessoas. E o que fazer para reduzir esses acidentes? Tem que haver um processo de reformulação de ordem política. Em primeiro lugar, na minha opinião, o governo tem que criar uma entidade específica para cuidar do trânsito, um ministério, seja lá o que for, mas tem que dar atenção ao trânsito, porque ele afeta a vida e afeta a economia, afeta a existência e a felicidade da sociedade. E, em segundo lugar, do infantil
à universidade. Trânsito é vida. Isso é uma bandeira que o Comitê de Trânsito e Ações para o Trânsito e a Vida, do qual sou vice-presidente também aqui na Bahia, a gente discute e tenta implementar, de maneira que nós possamos formar uma nova geração com a vinculação total do que representa o trânsito na vida das pessoas. Então, nós temos que investir muito na criança para que no futuro, essa guerra que não vai ter fim, ela é progressiva, possamos pelo menos amenizar essas consequências sobre a sociedade, sobre a vida das pessoas e que nós possamos ter um pouco mais de felicidade e harmonia na família. As multas seriam a solução? Uma das soluções? Não, para só, repressão ninguém suporta. Num país que se busca a excelência de ser, de existir, tem que haver um processo educativo. Multa, é claro, para reincidências, para pessoas estúpidas, tem que existir, tá certo? Mas não como uma bandeira principal, conforme esses dias eu vi um diretor do Trânsito Salvador falando que multa é uma solução para uma conduta, e não é. Multa é repressão, e repressão não eleva a sociedade nenhuma. Muito obrigada. É com você, Juca.